Eu sei que hoje, você que entrou aqui hoje, você está com o coração ansioso, o coração preocupado, cheio de coisas para resolver, mas você mesmo assim decidiu dedicar um tempo ao Senhor. Isso aqui, irmãos, não tem preço. Sabe por quê? Quando você decide aquietar a sua alma, é aí que Deus começa a trabalhar em seu favor. Eu vou te explicar hoje, na mensagem que Deus colocou no meu coração, que quando você tem o favor de Deus, você não tem que ficar desesperado, correndo de um lado para o outro. O Senhor é quem vai acrescentando na sua vida, dia após dia, as bênçãos que Ele tem para você. Amém? Lá no Salmo 23 diz o quê? Que bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Então, as bênçãos vão te acompanhar quando você está alinhado com o coração do Pai. Quando Jesus é o seu pastor, aí sim nada vai te faltar. Amém? Irmãos, o que eu percebo é o seguinte, esse mundo agitado, ele tenta nos pressionar cada dia mais, porque quando a gente está pressionado, é aí que a gente consome mais, é aí que a gente gira a economia, é aí que a gente entra nas modinhas que vão surgindo por aí. Irmãos, basta olhar para as redes sociais, as pessoas cada hora têm uma modinha nova, você tem que fazer aquilo que os influencers estão fazendo, você tem que colocar aquela música de fundo, você tem que gravar e editar daquela maneira, senão aquilo não vai para frente. Então, tudo conspira para que você tenha uma alma agitada. Irmãos, eu gosto muito do exemplo de Davi, que inclusive eu quero citar sobre Davi aqui hoje, porque ele nos traz um exemplo tão claro de alguém que confiava no Senhor. Pensa nos afazeres do rei de Israel. Irmãos, ele tinha muita coisa para resolver. É muito pepino, é muito abacaxi para descascar, não é assim? Porque o rei, ele cuidava de muita coisa. É lógico que ele tinha os seus funcionários, né? Aqueles que trabalhavam para ele. Mas, irmãos, o coração de um rei não era fácil, porque ele tinha que tomar decisões de guerra, ele tinha que se preocupar com muita coisa. E lá no Salmo 131, eu não sei se você já leu esse salmo, é o único salmo que só tem 3 versículos. E Davi começa dizendo o seguinte: eu procurei não me envolver com coisas grandes demais para mim, coisas que fogem da minha compreensão. Pelo contrário, eu decidi acalmar e aquietar a minha alma, assim como uma criança não chora mais pelo leite da sua mãe. E ele completa dizendo assim, a minha alma realmente é como uma criança desmamada. Eu estou descansando no Senhor. E aí então ele finaliza esse salmo dizendo: Israel, põe a sua esperança em Deus e descanse nele. Irmãos, isso aqui para nós é um exemplo, porque mesmo com todas as tarefas para você resolver, mesmo você sendo dona de casa, mesmo você sendo um empresário ou um simples funcionário e você precisa trazer o sustento para casa, sabe? Você também tem muita coisa que vai preencher a sua mente e se você não aprender a descansar e aquietar a sua alma, você não vai ter paz, você não vai ser feliz de verdade. Então, eu tenho feito muito essa oração ultimamente, sabe? Pedindo a Deus que aquiete a minha alma. Eu quero ouvir o que Deus tem a falar para mim. Sabe, quando eu trago uma mensagem aqui para vocês, eu peço muito a direção de Deus, porque eu sei o quanto uma palavra certeira, ela acalma o coração. Uma palavra branda, uma palavra que vem do coração de Deus, ela muda a perspectiva da nossa vida. Olha, eu sei que tem pessoas aqui que estão me ouvindo, é como se você estivesse tão ansioso que você não consegue enxergar uma solução e às vezes ela está aí, perto de você. Às vezes está dentro da tua casa, você não está reparando. Então, nós somos a geração de Marta. Lembra de Marta, irmãos? Jesus, quando ele foi na casa de Marta e Maria, Marta ficou cuidando da casa, de um monte de coisa para resolver, e Maria ficou simplesmente aos pés do Senhor, aprendendo com Ele, ouvindo seus ensinamentos. Irmãos, Jesus vira para Marta e diz assim: Marta, Marta, você anda preocupada e ansiosa com tantas coisas, sendo que só uma é importante, e Maria, a sua irmã, escolheu a melhor parte, e essa parte não vai ser tirada dela. Irmãos, eu fico vendo ali que Marta, ela estava preocupada com tantas coisas. Ela não se importou com o mais importante, a presença de Jesus naquele local. E aí então foi necessário acontecer uma tragédia na sua casa para que ela realmente valorizasse a presença de Jesus. A Bíblia conta que o irmão daquelas 2 irmãs, chamado Lázaro, ele ficou muito doente e as 2 irmãs mandaram avisar Jesus com pressa, com urgência. E Jesus, irmãos, ele tinha outras coisas para resolver porque estava na agenda do Pai. E ele então demorou 2 dias para chegar ali. Quando ele chegou, Lázaro já tinha morrido, já estava no 4º dia. E então Marta, ela vai correndo, se prostra aos pés do Senhor Jesus e ela diz:
Ó Senhor, se o Senhor estivesse aqui, se o Senhor tivesse chegado antes, o meu irmão não teria morrido. Irmãos, naquele momento, Marta, que antes não se preocupava com a presença de Jesus, agora ela entende que a coisa mais importante na vida de alguém é Jesus com ela, é a presença de Jesus. Então Jesus vira para ela e diz: não tenha medo, eu sou a ressurreição e a vida. Se você crê em mim, ainda que alguém morra, essa pessoa viverá. Amém? E Jesus então ressuscita Lázaro. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: não menospreze a presença do Senhor. Esse é o momento que nós vamos trazer a palavra. Eu quero muito compartilhar com você aquilo que Deus colocou no meu coração. Olha, você vai ficar impactado. E no final, nós vamos orar pedindo por paz, pedindo para que a presença de Jesus possa inundar o seu coração e, consequentemente, alcançar a sua família. Amém? Glória a Deus! Se você é novo por aqui, eu quero te dar as boas-vindas e eu quero pedir para você se inscrever no meu canal, porque eu quero que você faça parte da minha lista de oração e ative também o sininho da notificação para você não perder os próximos vídeos que eu colocar, ok? Então vamos lá. Irmãos, como eu estava falando com vocês sobre Marta, Marta era uma mulher muito atarefada, certo? E muitas vezes a gente acha que a nossa vida com Deus é também uma lista cheia de tarefas. Você tem que orar, você tem que ler a Bíblia, você tem que ir ao culto, você tem que fazer reunião, encontro, com as pessoas na sua casa para buscar a Deus. E parece que você nunca está fazendo o suficiente, aquilo que está realmente agradando o coração de Deus. E o que acontece? Você fica exausto, você fica frustrado e aí você começa a se perguntar: Deus, por que parece que as coisas não estão mudando na minha vida? Por que parece que nada avança, nada sai do lugar? Irmãos, eu vou explicar para vocês hoje o que Deus me revelou. Olha, é profundo demais. Quando nós lemos o Evangelho de João, capítulo 5, a gente percebe uma coisa muito interessante que eu quero ensinar para você aqui hoje. A Bíblia conta que Jesus, ele tinha acabado de curar um homem que era paralítico há 38 anos. Irmãos, dá para imaginar isso? Aquele homem sofreu com essa doença há 38 anos e de repente, então, num sábado, Jesus cura aquele homem. Só que, irmãos, para os líderes religiosos da época, aquilo era um absurdo, porque Jesus tinha acabado de quebrar a lei de Moisés. Na cabeça deles, a pessoa no dia de sábado não podia fazer absolutamente nada, nem o bem para um ser humano, para o seu próximo. E então Jesus, ele simplesmente ignora isso, ele não dá atenção ao que os homens dizem. Pelo contrário, ele traz um grande ensinamento, só que aqueles homens não prestaram atenção. E eu quero ler para você o que está escrito em João capítulo 5, o versículo 19. Está escrito assim, ó: eu lhes digo a verdade, o filho não pode fazer coisa alguma por sua própria conta. Ele faz apenas o que ele vê o pai fazer. Aquilo que o pai faz, o filho também faz. Amém? Olha que interessante, irmãos. Pare e pensa comigo numa coisa aqui. Jesus, o Filho de Deus, aquele que tem todo o poder do universo nas suas mãos, aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas, ok? E Jesus então está dizendo para os líderes religiosos, ele está falando assim, ó: eu não começo nada sozinho, eu não dou um passo sequer por minha própria iniciativa. E eu só me movo quando eu vejo meu pai se movendo primeiro. Irmãos, eu não sei se vocês já pararam para pensar na grandiosidade disso aqui, porque Jesus está querendo dizer o seguinte: eu não fico correndo atrás de um monte de coisas, eu não fico fazendo coisas que o Pai não me mandou fazer, eu estou fazendo apenas o que eu vejo meu Pai fazendo, ou seja, é um alinhamento perfeito. O coração de Jesus estava alinhado com o coração do Pai. E aqui me leva à primeira chave espiritual que eu quero te entregar hoje. Guarde isso que eu vou te falar. Nem toda oportunidade é uma ordem de Deus. Nem toda porta que se abriu quer dizer que você deve entrar, ok? Vamos analisar aqui a jornada de Jesus. Pensa aí comigo, irmãos. Jesus, ele andava pelos vilarejos onde tinham dezenas, centenas de pessoas doentes e havia leprosos nas ruas, tinham muitos cegos pedindo esmolas, paralíticos nas portas das casas. Ou seja, a necessidade estava por toda parte. E Jesus, ele tinha o poder, irmãos. Se ele quisesse estalar os dedos, ele curaria todo mundo de uma vez só. Mas por que Jesus não fazia isso? Por quê? Porque ele não era movido pela multidão e nem pela necessidade das pessoas. Jesus era movido por uma única coisa. Era uma simples oração que ele fazia no seu coração. Pai, o que o Senhor está fazendo agora nesse lugar com essa pessoa? O que o Senhor quer que eu faça? E talvez você esteja aí pensando, mas pastor, e a compaixão? A Bíblia não manda a gente ajudar o próximo? Irmãos, com certeza manda. Mas a questão, irmãos, é que nós devemos pedir a Deus até para isso. A quem nós devemos ajudar? Como nós devemos ajudar?
Porque tem uma diferença muito grande de você receber uma direção de Deus, certo? Um chamado, um impulso que vem de Deus, do que você agir por conta própria, ou até mesmo por pressão, por necessidade, entendeu? Quando você começa a fazer as coisas do seu jeito, porque na sua cabeça você pensa assim, eu tenho que fazer, eu não tenho nem que orar sobre isso. Irmãos, não façam isso, porque senão vai vir o cansaço, a frustração, os resultados não vão aparecerem, entendeu? É como se fosse um milagre que acontece. Em vez de você fazer algo, aprenda a descansar. Aprenda a depender de Deus. Vai ter o momento certo de você agir. E mesmo quando você está descansando, a Bíblia diz no livro de Salmos que Deus dá aos seus filhos amados enquanto eles dormem. Amém? Quando a Bíblia fala sobre dormir, não é apenas dormir fisicamente, mas é você descansar o seu coração. É aí que Deus começa a trabalhar. Amém? Então guarde essa primeira lição na sua vida. Nem toda porta você deve abrir, nem toda oportunidade é aquilo que Deus tem para você. Você vai ter que ser direcionado pelo Espírito Santo e eu já vou falar disso daqui a pouco, tá certo? Tem uma história, irmãos, que é muito interessante, que é sobre o profeta Samuel. Eu não sei se você conhece ele, se você já ouviu falar, mas a Bíblia conta que Samuel era um dos maiores profetas de Israel. E ele ouvia a Deus desde criança, era um homem íntimo do Senhor. Mas teve um momento em que até ele, o grande Samuel, ele ficou preso a algo que Deus já tinha deixado para trás. A Bíblia conta que Deus tinha ungido Saul como rei de Israel, mas infelizmente ele foi desobediente, ele foi orgulhoso e ele acabou perdendo o favor de Deus. E então a decisão no céu já estava tomada. O ciclo de Saul tinha terminado e ponto final. Mas irmãos, mesmo assim aqui na terra, Samuel ficou lamentando por ele, ficou insistindo, ficou chorando, ele ficou tentando salvar um reinado que Deus já tinha rejeitado. E olha só o que Deus falou para o profeta Samuel nesse momento de luto. Lá em 1 Samuel capítulo 16, o versículo 1, está escrito assim, ó: O Senhor disse a Samuel, até quando você vai se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com azeite e vá a Belém. Encontre-se com Jessé, porque eu escolhi um dos seus filhos para ser o meu rei. Amém? Presta atenção nisso aqui, irmãos. Enquanto Samuel ele estava paralisado no passado, chorando por uma porta que Deus já tinha fechado, na verdade Deus já estava inaugurando o futuro de Israel. Ou seja, a nuvem da glória de Deus já tinha se movido. E nem o profeta Samuel percebeu isso. E aqui nós aprendemos então que não importa quantos anos você tem de caminhada com Deus, não importa se você já conhece muito da Bíblia, se você já orou muito na sua vida, você precisa hoje buscar ouvir a voz do Senhor. Amém? Tem pessoas que ficam chorando por um relacionamento que Deus já tirou da vida dessa pessoa. E a gente então fica chorando por um plano que não deu certo, por um sonho que morreu. E Deus, com todo amor, Ele está nos perguntando hoje aqui, até quando você vai chorar por isso? Eu já comecei uma outra coisa, eu já estou em outro lugar, você vem comigo, meu filho, minha filha, aleluia. Irmãos, eu me lembro muito bem de uma vez que Deus falou isso comigo, sabe? Eu estava chorando porque eu queria voltar com uma ex-namorada minha, eu queria que aquela moça se convertesse, porque agora eu estava nos caminhos do Senhor. Mas, irmãos, um dia Deus falou comigo, meu filho, pare de chorar por essa moça. Eu gosto de fazer coisas novas, eu quero fazer algo novo na sua vida. E hoje, irmãos, eu estou casado com a Thaís, somos pais de 2 filhos, lindos, abençoados. Irmãos, Deus me deu muito mais do que eu pedi, mas para isso eu tive que alinhar o meu coração com o coração de Deus, entendeu? E essa é a segunda chave espiritual. Entenda que o ritmo do céu é diferente do seu. Oh, meus irmãos, o céu está em movimento, Deus está fazendo coisas novas. E será que você não percebe? Vamos voltar aqui para o exemplo de Samuel. Samuel então enxugou as lágrimas, ele deu a volta por cima e ele foi atender o que Deus estava chamando para fazer. A Bíblia diz que ele foi até a casa de Jessé, que era o pai de Davi. Só que quando ele chegou lá naquela casa, ele percebeu um homem chamado Eliabe. Naquela hora ele pensou, só pode ser esse o futuro rei de Israel. Ele é o mais velho, ele é um homem alto, um homem forte, ele tem toda a aparência de um rei. Na hora ele pensou, é esse. Mas irmãos, no mesmo instante, Deus falou com Samuel novamente. Olha só o que está escrito em 1 Samuel capítulo 16, o versículo 7. O Senhor, porém, disse a Samuel, não se impressione com a aparência nem com a altura, porque eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência,
mas o Senhor vê o coração. Amém? Deus estava ensinando aqui o profeta Samuel a enxergar as coisas na visão de Deus. Olha, eu tenho certeza que Deus está falando com muitos de vocês aqui hoje. Deus quer fazer o mesmo com você. Não importa a maneira como você tem lidado com a situação hoje, a partir de agora, Deus quer que você enxergue na visão espiritual. Amém? Não importa se tudo está ao contrário, comece a orar. Comece a pedir para Deus que Ele te mostre o caminho certo a seguir. E assim como Deus direcionou o profeta Samuel para escolher o rei certo, a pessoa certa, Deus vai te dar também a sabedoria, o discernimento. As pessoas à sua volta podem dizer, não vai por esse caminho, não faz isso, não faz aquilo outro, mas se Deus tocar o teu coração, vai lá e faz. E Deus promete, Ele coloca a mão, Ele vai te honrar. Amém? E foi então, irmãos, que Samuel vira para Jessé e pergunta, tem mais alguém aqui? Porque Deus falou para mim que não é nenhum desses. Então Jessé mandou chamar o seu outro filho chamado Davi. Jessé, irmãos, nem considerou Davi importante para ser chamado. Ele estava lá no campo cuidando das ovelhas, fazendo o trabalho menos valorizado da família. Estava esquecido por todo mundo, mas foi esse homem que Deus ungiu, que Deus escolheu, e Deus chamou ele, e Deus fez todo o necessário para que um dia ele se tornasse o rei de Israel. E aqui eu aprendo a última lição, irmãos. Quando a gente se conecta com o coração de Deus, quando a gente entende a lição que Ele quis nos dar, quando a gente aprende a descansar o coração nele, aí então o favor de Deus nos acompanha. Aleluia! Irmãos, Davi não precisou forçar nada, ele não precisou bater na porta do profeta pedindo uma oportunidade, ele não montou uma campanha para se tornar rei, nada disso. Ele simplesmente estava no lugar certo, principalmente com o coração certo. Deus viu o coração daquele jovem. Olha, tem pessoas aqui que estão me ouvindo que não são reconhecidas dentro de casa, dentro da igreja, mas Deus está dizendo, eu vejo o teu coração, minha filha, eu vejo o teu coração, meu filho, simplesmente continue seguindo no meu caminho, continue me obedecendo e no tempo certo eu vou abrir as portas na sua vida. Aleluia! Irmãos, então a pergunta que nós temos que fazer aqui antes de orar é a seguinte, Senhor, para onde o Senhor está indo? Aonde a tua nuvem de glória está se movendo agora? Porque eu não quero ficar nem um segundo a mais aonde o Senhor não está. Amém? Aleluia, irmãos, nós precisamos parar de ficar no banco do motorista tentando controlar tudo e nós precisamos chegar para o lado. Deixa Jesus conduzir a tua história hoje. Pare de ficar lutando por aquilo que acabou. Pare de ficar pedindo algo que Deus já confirmou que não vai fazer mais. Se Deus já falou com você, simplesmente acredite, confie no amor do Pai. Glória a Deus! Então deixa aqui o seu comentário se Deus falou com você. Escreva aí algo que vai motivar as pessoas a querer ouvir essa mensagem. E agora eu quero orar pela sua vida. Esse é um momento tão importante quanto a palavra, porque é a hora que o Espírito Santo se manifesta de uma maneira profunda. Então, no final da oração, eu peço que você mande no WhatsApp para o máximo de pessoas. Tem muita gente ansiosa, depressiva, e eu creio que a palavra de Deus pode mudar a vida delas e o Senhor vai te usar, pode acreditar. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então. Feche os seus olhos e eu quero começar orando, mas você ora junto comigo aqui. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer por mais uma palavra. Oh Deus, como a tua palavra fala com a gente, Pai. Como é bom ouvir a tua voz. Como é bom saber que o Senhor está de olho naquilo que acontece na nossa vida. O Senhor conhece o nosso coração. Pai, tem milhares e milhares de pessoas aqui que estão cansadas, frustradas, estão tentando fazer as coisas, mas parece que não saem do lugar. Oh, meu Deus, quantos agora se sentem pressionados pelo mundo e principalmente são pressionados a darem resultados. São pressionados dentro de casa, principalmente no trabalho. É muito difícil, Senhor, conviver nesse mundo. É muito difícil porque sem a Tua presença tudo fica complicado, Senhor. Mas Deus, em nome de Jesus Cristo, nós confessamos aqui diante de Ti que muitas vezes nós temos falhado também. Muitas vezes estamos presos ao passado, muitas vezes ficamos chorando por algo que o Senhor já rejeitou, nós lamentamos por portas que o Senhor já fechou.
Oh, Pai, quantas pessoas querem reviver ministérios, relacionamentos e sonhos que o Senhor já encerrou o ciclo. E por isso nós te pedimos, ó Espírito Santo de Deus, quebra agora toda corrente que nos prende ao passado, que nos prende àquilo que só nos causa dor. Liberta, meu Deus, o nosso coração desse luto que nos impede de ver o novo que o Senhor está fazendo. Assim como o Senhor falou com Samuel, eu creio que o Senhor falou conosco hoje. Até quando você vai continuar chorando por algo que eu já coloquei um ponto final? Oh, meu Deus, nos dê a sabedoria certa para lutarmos e orarmos por aquilo que o Senhor ainda não disse nada, mas que o Senhor ainda pode fazer um milagre. Aleluia! Pai, nós precisamos de discernimento espiritual. Foi o que a gente aprendeu hoje aqui. Eu sei que tem pessoas que estão me ouvindo, Pai, e elas se sentem tão abandonadas. Elas se sentem como Davi, que estava lá cuidando das ovelhas, totalmente esquecidas, ignoradas, sem valor nenhum aos olhos dos homens. Mas eu declaro que o teu olhar está sobre ela, Pai, está sobre esta mulher, sobre este homem. Eu declaro que enquanto essa pessoa for fiel no secreto, o Senhor já está preparando a unção que vai ser liberada publicamente. Aleluia! Pai, que o teu favor encontre essa pessoa agora. Que o teu Espírito Santo venha sobre ela com poder e que as portas que o Senhor tem para ela possam se abrir de uma forma que ninguém vai conseguir explicar. Eu libero, meu Deus, uma palavra de direção, uma palavra de paz, de descanso sobre a vida dessa pessoa. Oh, meu Deus, eu creio que o Senhor está começando hoje uma nova obra, uma nova unção. Aleluia! Oh, meu querido irmão, minha irmã, se você ainda não entregou de verdade o seu coração a Jesus, eu quero te dar essa oportunidade hoje. Hoje pode ser uma grande chance que Deus está te dando. Não abra mão desse momento aqui. Eu vou falar algumas palavras, eu gostaria que você repetisse. Não importa onde você esteja, assuma o Senhor Jesus na tua vida e você vai ver o que Ele vai fazer a partir de hoje. Amém? Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu cansei de andar sozinho. Eu entrego a minha vida e os meus caminhos nas tuas mãos. Me perdoe por todos os meus pecados. Lava o meu coração com teu sangue. Eu creio que o Senhor morreu na cruz por mim e ressuscitou. E escreva o meu nome no teu livro, no livro da vida. Eu te recebo, Senhor Jesus, como meu único Senhor e Salvador. Amém. Glória a Deus. Oh, meu querido irmão e minha irmã, se você orou com sinceridade, creia que o céu está em festa agora. Jesus mesmo disse que um pecador que se arrepende é motivo de festa no céu. Os anjos estão celebrando. Então tome posse da sua libertação, da sua salvação, da tua cura e, acima de tudo, alinhe o teu coração com a vontade de Deus, tá bom? Pare de agir por conta própria e comece a obedecer à palavra do Senhor. Seja guiado por Ele em oração. Eu tenho certeza que grandes coisas vão acontecer na tua vida e na tua história. Glória a Deus. Eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.